Ó, pessoal, saiu uma reportagem muito interessante no UOL, reportagem do Aguirre Talento, tá? Colunista aqui do UOL. Uma reportagem que envolve mais uma vez o Mauro Cid, envolve o Bolsonaro, porém traz aí um personagem, um novo personagem nesse enredo golpista, tá? Em delação, Cid diz que Bolsonaro consultou militares sobre plano de golpe. E aqui nesta reportagem, o Aguirre Talento, tá? Que fez uma reportagem aqui primorosa, parabéns ao Aguirre Talento, tá? Dá mais detalhes aqui sobre quem são esses militares, ou, melhor dizendo, quem foi o militar que deu, não sei se é aval a palavra certa, mas o Aguirre Talento traz aqui na reportagem, cita aqui na reportagem o nome de um militar que foi favorável ao plano golpista entregue nas mãos do Bolsonaro, tá? Aqui, ó, em um dos depoimentos que compõem a delação premiada que fechou com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid relatou que, logo após a derrota no segundo turno da eleição, o então presidente Jair Bolsonaro recebeu das mãos do assessor Felipe Martins uma minuta de decreto para convocar novas eleições, que incluía a prisão de adversários. E aqui eu faço a seguinte pergunta: será que essa minuta que foi entregue pelo Felipe Martins é a mesma minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres? Fica aqui um questionamento que é muito válido, inclusive. Nós ainda não temos a confirmação de que a minuta que foi entregue pelo Felipe Martins é a mesma minuta que estava na casa do Anderson Torres. Nós ainda não temos essa informação, mas acredito que nas próximas horas, nós já teremos aí essa informação aí atualizada, tá? Segundo o relato de Cid, que é tenente-coronel do Exército, Bolsonaro submeteu o teor do documento em conversa com militares de alta patente. O delator disse ainda que o então comandante da Marinha, e aqui é que está a novidade, tá, dessa história, o almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista durante as conversas de bastidores, mas não houve adesão do alto comando das Forças Armadas. Então, prestem aqui atenção na gravidade. Felipe Martins entregou a minuta golpista, uma minuta golpista, não se sabe se é a mesma minuta golpista que estava na casa do Anderson Torres, mas o fato é que Felipe Martins entregou nas mãos do Bolsonaro essa minuta golpista. E quem é Felipe Martins, né? Para quem não se lembra, Felipe Martins é aquele sujeito que fez um gesto supremacista durante uma sessão do Senado. Ele estava ao lado do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O Rodrigo Pacheco estava lá numa votação virtual, isso foi durante a pandemia, inclusive, né? Estava lá o Rodrigo Pacheco presidindo uma sessão virtual e o Felipe Martins estava ao lado do Rodrigo Pacheco. E em um determinado momento, o Felipe Martins fez um gesto, né? Como se fosse um gesto, enfim, um gesto supremacista. Tá? E aí ele foi denunciado, o Ministério Público denunciou o Felipe Martins e tal, aquela coisa toda, mas acabou sendo absolvido, né? Segundo o relato de Cid, tá aqui, ó, e aqui está a novidade, né? Que o almirante Almir Garnier, que era o então comandante da Marinha, ele se mostrou simpático ao plano golpista entregue pelo Felipe Martins. Então, olha só esse detalhe que é muito grave. E a CPMI do golpe precisa convocar o almirante Almir Garnier para prestar aí depoimento. Porque a partir do momento que ele é citado aqui, né, ele precisa obrigatoriamente, praticamente, né, de forma obrigatória, ele tem que comparecer à CPI para dar as explicações, porque isso aqui não é normal. Esse relato consta em um dos anexos com depoimentos já prestados pelo ex-ajudante de ordens do Bolsonaro na delação, de acordo com duas fontes que acompanharam as negociações. Cid contou aos investigadores que testemunhou tanto a reunião em que Martins teria entregue o documento a Bolsonaro, quanto a do então presidente com militares. Então, o Bolsonaro recebe essa minuta golpista das mãos do Felipe Martins e depois se reúne com os militares, tá?
É o que eu entendi aqui. O capítulo da delação premiada sobre as tratativas golpistas foi o que mais despertou o interesse da Polícia Federal. Por causa dos detalhes inéditos, os investigadores decidiram assinar um acordo de colaboração que foi conduzido pelo advogado César Bittencourt e homologado no último dia 9 pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nosso querido Xandão. Uma das suspeitas dos investigadores é que essas articulações resultaram nos atos golpistas do 8 de janeiro. Também concordo, tá? Toda essa movimentação do pós-eleição, tudo isso gerou... Na verdade, o 8 de janeiro já foi gestado há bastante tempo, né? Acho que a partir do momento que o Bolsonaro tomou posse, a partir daí já criou-se esse caldo de cultura, né, do golpe, né? Cid, que estava preso desde maio após uma operação da PF, que tinha como objetivo a falsificação de cartões de vacinação, deixou a prisão após a homologação do acordo. Além de contar aos investigadores sobre os planos golpistas, o tenente-coronel apresentou informações sobre outros temas, como o esquema de venda de joias, né, as fraudes em certificados de vacina e as suspeitas de desvios de recursos públicos do Palácio do Planalto. Os primeiros depoimentos da delação premiada já foram colhidos pela PF. Agora, os investigadores irão realizar diligências para verificar a veracidade das informações apresentadas e podem chamar Cid para esclarecimentos complementares. Então é importante isso aqui, tá? O Mauro Cid ele presta as informações, né? E a PF vai fazer esse trabalho de checagem, logicamente, né? Muitos pensam que delação é só o sujeito falar o que sabe e pronto. Não, não é assim. Ele fala e depois a PF vai fazer esse trabalho de verificação das informações, vai verificar se as informações batem, né, com o decorrer das investigações, e a partir daí, né, se desenrola aí mais uma etapa de delação. E esse aqui, gente, é o almirante Almir Garnier, o golpista. Esse golpista aqui que se negou a participar, né, do evento de posse do novo almirante da Marinha escolhido pelo Lula, tá? Eu não me recordo o nome do novo comandante da Marinha que foi escolhido pelo Lula. Só sei que o Almir Garnier, um bolsonarista, um militar golpista, se recusou a ir, né? E isso é considerado um insulto. Para mim, isso deveria ser considerado uma insubordinação passível de expulsão, né? Porque, enfim, o que Cid contou, né? O tenente-coronel relatou à PF como uma minuta golpista chegou às mãos de Bolsonaro após a derrota nas eleições e os desdobramentos do plano de golpe. Aqui há alguns detalhes muito interessantes, né? Cid afirmou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, levou um advogado constitucionalista para uma reunião com Bolsonaro no fim do ano passado. E olha só esse detalhe, hein, gente. Um padre também teria participado desse encontro. O tenente-coronel, entretanto, disse não se lembrar dos nomes desses dois personagens. Aqui, eu acho que a PF vai pedir acesso às imagens do Palácio do Planalto, aquela coisa toda, e aí depois a PF vai chamar novamente o Mauro Cid para pegar essas imagens, né? Suponho eu que a PF vai fazer isso, que a PF vá pegar essas imagens e vá confrontar o Mauro Cid. Olha, isso aqui, você lembra o nome dele? Então a PF, gente, ela não é bobinha, né? Apesar do Mauro Cid ter falado que não se lembra dos nomes, né? Vai ter uma espécie de confrontação, tá? Nessa reunião, de acordo com o relato do tenente-coronel, o constitucionalista e Felipe Martins apresentaram ao Bolsonaro uma minuta de decreto golpista. O documento sugeria a convocação de novas eleições e autorizava o governo a determinar a prisão de adversários. Suponho eu que a cabeça de ouro aqui desse plano golpista era do Alexandre de Moraes. Suponho não, tenho certeza disso. Bolsonaro recebeu em mãos o documento, mas não externou sua opinião sobre o plano golpista, segundo a delação. Se o Bolsonaro fosse um presidente de verdade, o que ele teria feito? Ele teria pegado esse documento e entregue à Polícia Federal. Mas como ele não entregou, no mínimo prevaricou. A PF investiga se é a mesma minuta golpista encontrada na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Então, é importante que a PF descubra logo se essa minuta golpista entregue pelo Felipe Martins ao Bolsonaro é a mesma minuta golpista entregue. Aliás, se é a mesma minuta golpista que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Se for a mesma, né? De qualquer forma, o Felipe Martins está aqui envolvido, né, segundo aqui a reportagem, e logicamente ele também deve prestar depoimento à CPMI do golpe, creio eu, suponho eu, né? O documento apreendido na residência de Anderson Torres em janeiro também autorizava a prisão de adversários
como o decreto golpista entregue por Felipe Martins a Bolsonaro. A minuta golpista de Anderson Torres determinava a decretação de um estado de defesa na sede do TSE, com o objetivo de apurar supostas irregularidades nas eleições, o que poderia resultar na convocação de um novo pleito. Gente, pelo amor de Deus, as nossas urnas eletrônicas são extremamente confiáveis. O nosso pleito, a nossa eleição, talvez seja uma das eleições mais transparentes do mundo, porque a nossa eleição ela é uma eleição simples, né? Ela é uma eleição rápida e é uma eleição transparente, certo? Então, pelo amor de Deus, não caiam nessa conversa barata de que a nossa eleição não é transparente, que a nossa eleição é burocrática. Não é, gente. Se a gente for comparar a eleição brasileira com a eleição dos Estados Unidos, por exemplo, nosso pleito dá de 10-0, né? Porque a gente vota pela manhã, pela tarde, e quando é à noite a gente já sabe o resultado. Enquanto lá nos Estados Unidos demora semanas, até meses, né, para saber aí o resultado da eleição, né? O que deve ser muito angustiante. Vamos prosseguir com a reportagem? Vamos lá. Cid contou aos investigadores que posteriormente o Bolsonaro teve reuniões com militares de alta patente e mostrou a eles parte do documento para verificar a receptividade à ideia do plano golpista. Precisamos saber quem são esses militares, hein? Polícia Federal, CPMI do golpe, vocês precisam dar um jeito aí de descobrir quem foram esses militares que participaram dessa reunião com o Bolsonaro. Eu até suponho quem sejam, né? Mas eu acho melhor aguardar. O único apoiador, de acordo com o relato do delator, foi o comandante da Marinha, Almirante Garnier. Esse aqui tem que ser obrigatoriamente investigado e chamado, convocado a depor, sem essa história de ficar em silêncio, né? Tem que contar os detalhes. O almirante já havia dado demonstração pública contra a posse de Lula, tô aqui que eu falei, ó, quando se negou a participar de cerimônia de transmissão do cargo ao comandante da Marinha escolhido pelo presidente atual, nosso presidente Lula, Marcos Sampaio Olsen, em uma quebra de protocolo. Como eu disse antes, isso aqui deveria ser caso de insubordinação, de expulsão, né? Você pode até não gostar do presidente, aquela coisa, mas se você é um militar, você tem a obrigação, o dever de obedecer o chefe de Estado. Caso não obedeça, né, que seja enquadrado aí como insubordinação, responda a um processo administrativo e seja expulso. E dependendo da gravidade, possa até ser preso também. O almirante havia dado demonstração pública, tá aqui, ó. O tenente-coronel relata uma movimentação errática de Bolsonaro a respeito do tema. Apesar de alguns momentos dar sinais favoráveis aos planos golpistas, ele não chegou a autorizar expressamente seus auxiliares a colocar algum plano desses em prática. Os diálogos com os generais não resultaram na execução das intenções golpistas, tá? E... enfim. A reportagem interessante que traz aí novos elementos, né? Como eu disse, a CPMI agora tem a obrigação de convocar o Almirante Garnier para dar explicações, né? O fato dele apoiar isso já é de uma gravidade imensa. Por si só, isso é motivo suficiente, na minha opinião, de convocá-lo. Mas vamos aguardar, tá? E ontem, gente, o presidente Lula, ele se reuniu com o Zelensky, presidente da Ucrânia, tá? E o que eu achei interessante, gente, é isso daqui, ó. O Lula que tá lá em Nova York, né, na Assembleia Geral da ONU, fez aquele discurso impecável, né? Se reuniu com diversos chefes de Estado. E o que eu achei interessante, gente, é que o Lula parece que não ficou muito feliz em ter encontrado o Zelensky, né? A gente vê aqui nas imagens, ó, por exemplo, o Lula aqui com o chefe, né, da Organização Mundial da Saúde, né? Enfim, a cara do Lula tá bem feliz e tal, né? E aí, só que quando ele se reuniu com o Zelensky, parece que ele não ficou muito feliz. O Lula ficou com a cara assim de que não gostou muito da reunião com o Zelensky. E não é pra menos, né, gente? O Zelensky que durante o discurso do Lula na ONU, aquele discurso, um discurso impecável, né? Um discurso além de um chefe de Estado, de uma liderança mundial, né? O Lula que falou por diversas vezes da desigualdade, falou por diversas vezes do mal que o neoliberalismo causou no mundo, né? O Lula que falou da necessidade
dos países promoverem a paz mundial, né? Então a gente viu ali um discurso realmente que estava nos fazendo falta, né? O Brasil estava precisando de fato ali de um presidente, né, que fizesse ali. Olha, aqui ó, esse aqui é o tweet que o Lula fez logo após a equipe do Lula, né? Que eles fizeram depois da reunião com o Zelensky, tá? Hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países. Mas olha a cara do Lula, né? Parece, mal comparando aqui, parece aquela criança que não quer tirar foto com aquele primo que ela não gosta, né? E o Zelensky também não está com a cara muito, né, de muitos amigos. Mas o fato, gente, é que o Zelensky, né, durante lá o discurso dele, ele pediu uma unidade mundial contra a Rússia, pediu que os países ajudem a Ucrânia na questão do armamento. Ou seja, ele não fez nenhuma demonstração de que quer a paz. Pelo contrário, o Zelensky deu uma demonstração muito clara de que ele quer continuar na guerra, tá? E não estou dizendo aqui, gente, que ele está errado ou que ele está certo, né? Mas o fato é que parece que o Zelensky não está interessado na paz, né? E o Lula, pelo menos no discurso que o Lula deu lá na ONU, ele foi justamente, tomou uma posição oposta, adotou um discurso oposto ao Zelensky, né? E ao próprio presidente Joe Biden, né? O Biden também parece que não está muito interessado no fim do conflito lá na Ucrânia, certo? Mas o fato é que Lula se reuniu com o Zelensky. Lula reforçou ao Zelensky a importância de negociar a paz nesse conflito, né? Eu acredito que esse conflito não vai terminar ao curto prazo. Nós já estamos aí há 3 meses para o final do ano, então eu não acredito que esse conflito vá ter um fim ainda em 2023, né? Eu acho que essas negociações podem acontecer no médio e no longo prazo, né? Espero que seja no médio, né? Pelo menos. Só que aí o Lula falou, ele deu uma entrevista coletiva depois desse encontro com o Zelensky. O Lula falou aí dessa reunião com o Zelensky, tá? Vamos aqui dar uma conferida no que o presidente falou sobre essa reunião com o presidente da Ucrânia, tá? Vamos lá. Disse ao Zelensky a necessidade da gente trabalhar para construir a paz. Disse para ele a necessidade de encontrar um grupo de países amigos que pudesse construir uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra, e de que a negociação, uma mesa, sabe, de diálogo é muito mais barata do que uma guerra, não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. Disse ao presidente Zelensky que era importante. Olha só como é sábia essa afirmação do Lula, né? Uma mesa de negociação é mais barata do que uma guerra, né? Se alguém ainda tem dúvidas de que o Lula não quer ficar do lado da Ucrânia, aquela coisa toda, essa afirmação deveria interessar principalmente a Ucrânia, né? Porque proporcionalmente falando, a Ucrânia ela é mais fraca militarmente do que a Rússia. A Rússia tem um poderio bélico muito maior proporcionalmente do que a Ucrânia. Então essa afirmação do Lula deveria interessar primeiramente a Ucrânia, né? Que está tendo prejuízo maior nesta guerra. Mas infelizmente o que nós estamos vendo é o Zelensky persistindo, né? Persistindo no prosseguimento da guerra. O Zelensky, que convenhamos, está balançando no cargo, porque a popularidade dele está começando a cair na Ucrânia. No começo, os ucranianos até entenderam, né, a questão que teria que ficar do lado do presidente e tal, mas agora, depois inclusive de algumas suspeitas, o cargo dele está balançando, está começando a balançar. E ele precisa mostrar um resultado, né, para recuperar sua popularidade, e ele está recorrendo aí a um desespero de pedir mais grana, de pedir mais armamento, num ato de desespero para tentar derrotar a Rússia. Eu acho muito difícil a Ucrânia derrotar a Rússia, por questões lógicas,
né? Questão de armamento, questão de poderio militar, questão de proporção, né? Enfim. E assim, uma das principais suspeitas que recai sobre o Zelensky diz justamente sobre o dinheiro que foi destinado para a guerra, né? O Zelensky, que recentemente perdeu o seu ministro da Defesa, né? E ainda corre suspeitas de que o dinheiro que foi destinado para a guerra não foi para a guerra, foi desviado, né? Então isso tem ajudado aí na queda dessa popularidade do Zelensky. Então, é aquela coisa, essa declaração do Lula deveria, a priori, interessar a Ucrânia,